Pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui dando continuidade às nossas atividades, né? Vamos ter uma conversa, né, Danilo? Com o professor Danilo, doutor Danilo Sandi Santos, gamificação no ensino de física, né? Então hoje a gente está aqui também com o professor Diego na parte técnica, né? Como sempre, especialista nas transmissões aí. E o professor Michel Felipe também, que ontem, né, brilhantou a gente aí com uma palestra muito boa. Então, eu vou passar a palavra para o professor Michel Felipe. Boa noite a todos. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade que o IFPR está me dando de apresentar um amigo pessoal meu. Eu conheço o Danilo aqui desde 2006, então eu sei da capacidade dele. É uma pessoa extremamente aberta a questionamentos, a críticas construtivas e também muito aberto a ajudar e a aprender também. Então, acredito que será uma palestra fantástica aqui, esse bate-papo com o Danilo. E eu vou passar um pouquinho das qualificações do Danilo aqui para vocês. Danilo possui graduação e mestrado em Física pela Universidade Estadual de Santa Cruz, situada em Ilhéus, Bahia. Especialização em Game Design pela Universidade do Estado da Bahia. Doutorado em Geofísica pela Universidade Federal da Bahia. E atualmente ele realiza estágio de pós-doutoramento em Ciência da Educação na Universidade de Coimbra, Portugal. Atualmente, Danilo é professor do Departamento de Física da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná e membro do grupo de pesquisa Comunidades Virtuais na UFBA. Danilo também tem experiência com o desenvolvimento e a avaliação de jogos e aplicativos gamificados para o ensino de ciências. Então, aqui agora eu vou deixar Danilo com vocês para que vocês possam aproveitar o máximo possível dessa fala do Danilo. Danilo, sinta-se à vontade, força aí. Eu agradeço. Eu agradeço aos organizadores pelo convite e vamos falar um pouquinho aí sobre a gamificação no ensino de física. Vou projetar para vocês aqui a minha tela. Já está ok aí para vocês? Aparece a tela? Está projetando? Tudo ok, professor. Pronto, então vamos tratar um pouquinho aí sobre essa questão da gamificação no ensino de física. Então, como é que surgiu essa questão da gamificação? Quais os principais elementos? Essa abordagem, essas técnicas que eu vou mostrar, uma abordagem muito prática, ela não é necessariamente apenas para a física, então se aplica a várias áreas e essas ferramentas que eu vou apresentar, essas estratégias gamificadas, podem ser utilizadas aí por alunos de outras áreas, inclusive os nossos alunos aí, os alunos da licenciatura, que querem utilizar isso na sua prática, no seu estágio, por exemplo, eu vou apresentar algumas ferramentas aí que vai poder auxiliar nessa questão. Bom, primeiro vou começar explicando um pouquinho o que está acontecendo com a sociedade. Então, como é que chegamos na história da gamificação? Então, esse aqui é um gráfico que apresenta a porcentagem total de usuários de internet aqui da população. Então, 34% da população em 2008 tinha acesso à internet. E em 2019 nós chegamos a 74%. Então, um aumento significativo da porcentagem da população com acesso à internet. Se a gente leva em conta também a questão da conexão móvel, a gente chega a 79%. E é um número que tende a crescer. Então, a gente tem cada vez mais usuários com acesso à internet e eles acessam por onde? A maioria deles, 99% dos que têm acesso à internet, afirmam utilizar por celular. 42% por computador, 37% televisão e outros aí com os aparelhos de videogame. Então, a gente tem um perfil atual de usuários, usuários aí com acesso à internet, com perfil de acesso através das plataformas mobile. Então, a informação, o que muda no final das contas? A informação está na palma da mão dessas pessoas. Então, essa é uma grande mudança que a gente tem na sociedade. O professor era tido como o detentor do conhecimento, aquele que centraliza as informações, o único detentor, e agora a gente tem informação na palma da mão dos nossos alunos, por exemplo. Isso quer dizer que eles sabem como utilizar essa informação? Não necessariamente. A gente precisa do professor como mediador, como aquele guia, o guia, é a ideia do professor. Então,
Tendo isso em vista, esse crescimento aí do acesso à informação, seja Google, YouTube, hoje a gente quer aprender alguma coisa, a gente pode digitar no Google, vai no YouTube, essa palestra, por exemplo, vocês estão assistindo ao vivo pelo YouTube, então a gente tem um acesso cada vez maior à informação, ok? Então, essa foi a grande mudança que a gente teve aí nas últimas décadas, na verdade. Bom, aliado a isso, quando a gente vai avaliar o engajamento na escola, então esse aqui é um levantamento de 2015, realizado em 2015, nos Estados Unidos, com um número significativo de alunos aqui, e observou-se que, com o passar dos anos letivos, o engajamento diminuía, o engajamento escolar. Então, ora, a gente tem alunos cada vez mais com acesso à internet, com acesso às plataformas com os dispositivos móveis, entretanto, a gente percebe o engajamento na escola cada vez menor. Embora esse dado seja dos Estados Unidos, a gente pode fazer uma certa transposição para o Brasil, porque a realidade não é tão diferente assim. Bom, então, onde é que esses alunos estão engajados no final das contas? Vamos pensar, então, na questão da faculdade. Será que eles estão engajados na faculdade? Bom, e aí a gente tem um levantamento, na verdade, um trabalho aqui que mostra um tipo de sensor que foi utilizado, um levantamento com um sensor, e observou a rotina de alguns alunos universitários, com uma espécie de sensor que conseguia monitorar atividades cognitivas, físicas e emocionais. E aí, chama atenção essa rotina de 7 dias desses alunos com a seguinte questão. Então, a gente vê aqui os picos, quer dizer que tem uma maior atividade com esses sensores. Então, na verdade, o objetivo do artigo foi apresentar uma possibilidade de um sensor que não era necessariamente, que esse levantamento não precisava ser feito em laboratório, o sensor era portátil, e quis avaliar essa questão aí das atividades ao longo da rotina desses alunos. E percebeu-se que as atividades dos alunos em sala eram muito próximas das atividades no sono profundo. Então, a gente observa aqui, por exemplo, no segundo dia, as atividades em sala muito baixas, próximo aqui do sono profundo. Isso se repete no quarto dia, a gente nota mais uma vez pouca atividade, a gente observa também no quinto dia. Se a gente vai para laboratório, a coisa muda um pouco, então os alunos estão mais ativos. Então, o que a gente nota aqui? A questão do engajamento em sala de aula, ela na faculdade também está baixo. Então, quando os meninos estão mais ativos em laboratório, a atividade é um pouco mais intensa. Quando eles estão em sala, eles estão ali com atividade próxima da atividade do sono profundo. Então, isso é uma questão preocupante. Então, se os nossos alunos têm cada vez mais acesso à internet, aos dispositivos móveis, e eles não estão engajados nas escolas, não estão engajados na faculdade, em que esses alunos estão engajados? E aí a gente percebe o crescimento da indústria de jogos. Então, quando a gente vai analisar o engajamento nos videogames, a gente percebe, numa pesquisa aqui, Pesquisa Game Brasil, desse ano, 73,4% dos brasileiros afirmam jogar jogos eletrônicos. Então, está aí uma das atividades em que eles estão engajados. A gente tem um perfil mais casual, que aí a maioria é feminina, com a preferência para mobile. E quando a gente vai para um perfil mais hardcore, um perfil mais de usuário intenso, a gente tem um perfil mais masculino, também com preferência, 34,4% preferindo o mobile. Então, o que a gente tem? Alunos que estão menos engajados na escola, principalmente nas escolas que estão utilizando os métodos mais tradicionais e menos ativos. A gente tem esses alunos com mais acesso à informação, com a internet, com seus dispositivos móveis e uma geração que joga, uma geração nativa digital engajada nos videogames. E observe, por videogames a gente tem uma atividade voluntária, onde eles tentam cumprir objetivos específicos, seguem regras, insistem, eles tentam e erram, fazem interação social e tentam atingir aquele objetivo quase que a qualquer custo. Então, observe, os educadores começaram a perceber esse engajamento, essa experiência que os videogames estavam proporcionando. Então, se a gente tem regras bem definidas, com objetivos a serem cumpridos, e os alunos insistindo, tentando, querendo alcançar aquele objetivo, alcançar aquelas metas, a gente gostaria que eles fizessem isso no ambiente escolar. Daí que surgiu, e na verdade isso já acontecia há um pouco mais de tempo, mas ganhou mais força a partir de 2010 com a ideia da gamificação. Então seria observar esses elementos de game design que engajam esses estudantes e trazer esses elementos para outros contextos de não jogos. Então essa é a ideia da gamificação.
trazer os elementos de game design, os elementos de jogos para contextos que não são de jogos. E aí não são necessariamente na educação, isso pode ser aplicado em outras áreas, por exemplo. Mas a gente vai tratar especificamente na educação. Então, ganha força a gamificação a partir de 2010, a gente vê que, de fato, o crescimento do número de dispositivos móveis, do acesso à internet, do acesso à informação e a indústria de games crescendo cada vez mais, faz com que a gente pense em transpor alguns desses elementos para a educação, para engajar esses alunos, para propor uma experiência diferenciada. E aí a gente pode elencar alguns desses elementos. Então, quais são os principais elementos aí da gamificação que a gente pode destacar? Então, a gente tem, por exemplo, os mais clássicos: pontuação, medalhas, insígnias e ranking. A maioria das plataformas, das estratégias gamificadas, trabalham com esses três elementos. Aqui, com a ideia da recompensa. Então, é chamada no jogo da frustração prazerosa. Então, você erra, perdeu, você tentou, você errou, mas você ganhou alguma coisa. Então, você nunca perde completamente. Então, essa ideia das pequenas recompensas, a gente traz esses elementos na forma de pontos e na forma de medalhas. Então, os alunos vão adquirindo pontos ao resolver as questões, no caso de estratégias gamificadas. Eles adquirem medalhas quando cumprem algumas das missões e tem um ranking em que eles conseguem se comparar com alguns outros jogadores. Inclusive, aí tem essa questão da interação social, que é muito explorada nos jogos. Então, esses três são os principais elementos. Nas plataformas e nas estratégias que eu vou apresentar, são as que mais se destacam, as que mais as que mais aparecem. Entretanto, a gente tem outros elementos também. Por exemplo, a questão dos níveis. Então, o aluno quer perceber a questão da progressão, da evolução nos níveis. Então, a gente pode trazer isso também para as estratégias gamificadas para a educação. Tem a questão das missões. Então, ele quer perceber, ele quer alcançar um objetivo para ganhar uma medalha. Então, a gente pode trazer essa questão das missões, das metas a serem cumpridas na nossa atividade gamificada. Tem a questão da competição, que está conectada com o ranking, porém, a gente pode ter competição sem ranking também, isso é possível. E aqui, quando a gente fala na questão da educação, a competição, às vezes, ela é debatida, porque se por um lado a gente diz, não, mas a gente está num mundo que está cada vez mais competitivo, um mundo capitalista muito competitivo, e muitas vezes a gente não quer estimular essa questão da competição. Ora, na atividade gamificada para o ensino, o professor ele pode fazer essa intervenção e compreender até que ponto essa competição ela está sendo benéfica ou não para os alunos que estão aí sofrendo essa intervenção, que estão atuando aí com essa estratégia gamificada. Então, o professor tem esse papel de mediador e ele vai poder avaliar até que ponto essa competição é bem-vinda. Tem casos em que a gente pode aplicar algumas estratégias gamificadas que têm competição sem grandes questões. Às vezes, a gente percebe com a turma que essa não é a abordagem técnica mais adequada. Então, isso varia muito, a gente tem que analisar caso a caso aí. Na questão da personalização, o aluno ele quer se sentir parte daquilo, ele quer fazer parte daquela atividade ou daquele jogo. Então, a gente tem as customizações, as personalizações, seja de avatares, que são as mais comuns, seja do nível de dificuldade. Então, ele quer poder escolher médio, difícil, fácil, ou ele receber desafios à medida. Então, os desafios no nível do personagem, para que ele não fique nem muito ansioso, é uma dificuldade inadequada com o nível do aluno, ou aborrecido, chateado, porque não está no nível adequado. Então, que ele entre no estado de fluxo, nem muito, nem ansioso demais e nem aborrecido, sem querer participar da atividade. Então, tem a ver com essa questão dele poder fazer parte disso, da personalização. E um outro elemento é a questão da narrativa. Então, a narrativa, às vezes, ela não está presente na maioria das plataformas gamificadas, nas estratégias, mas ela é um elemento importante aí para engajar também esse aluno na atividade. Então, eu diria que esses são alguns dos principais elementos da gamificação e, quando a gente aborda esses elementos de uma maneira adequada, a gente consegue promover um aumento aí da motivação dos estudantes nas nossas atividades e uma experiência única, no final das contas, essa experiência da atividade gamificada. Então, não se trata apenas da motivação, mas uma experiência que a gente está proporcionando. Então, essa é a ideia. Extrair os elementos de game design para proporcionar experiências para os nossos usuários, no caso, para os nossos alunos. Então, essas seriam as ideias, aí, os principais elementos, e agora eu vou tratar aí de algumas dessas plataformas.
Então, eu vou começar com o Educa Play. Então, o Educa Play é uma plataforma que possui diversas atividades gamificadas. Então, aqui o professor vai e faz um cadastro e ele pode utilizar qualquer uma dessas atividades gamificadas. Então, elas têm pontuação associada, tem um ranqueamento, que são os principais elementos aí que aparecem nessa plataforma. E o professor pode utilizar, ou o aluno que vai fazer o seu estágio, vai aplicar isso aí com seus alunos, com os seus alunos de estágio. Ele pode utilizar alguma das atividades que já foi criada por outros professores, ou ele pode criar a sua própria atividade. Então, aí a gente tem as palavras cruzadas, a gente tem aí um map quiz, seria um quiz com os elementos no plano. Então, você coloca no plano aí os elementos e vai fazendo perguntas onde as respostas já estão na própria tela. Eu vou mostrar um exemplo disso. Tem o jogo de marcar colunas, a gente tem o jogo de memória, quando você quer trabalhar alguma imagem, é importante para a discussão. Tem a questão dos quizzes, que são os mais comuns, as palavras embaralhadas, a gente tem os video quizzes. Então, quando você quer, por exemplo, fazer uma aula invertida, você quer trazer vídeos, principalmente nesse contexto que a gente está vivendo agora, no contexto da pandemia, a gente quer fazer uma aula invertida, você está disponibilizando aí nos Avas, no Moodle, no Google Classroom, por exemplo, vídeos, para que os alunos vejam o conteúdo e depois resolvam algumas atividades. Então, como é que a gente sabe que esses alunos eles estão engajados nesse vídeo? O que a gente pode fazer para aumentar o engajamento? Então, a gente pode usar um vídeo quiz. Então, você disponibiliza um vídeo qualquer, pode ser um vídeo do YouTube, e você vai colocando quizzes ao longo do vídeo. Então, essa é uma atividade aí para você verificar o engajamento dos alunos e, de fato, motivá-los. Inclusive, você consegue ver a pontuação depois de cada aluno. E isso pode ser acoplado no Moodle, por exemplo, e o professor tem lá o relatório. Todas essas atividades aqui, elas podem ser acopladas no Moodle como uma atividade, elas podem ser acopladas aí no Google Classroom, ou simplesmente o professor pegar o link da atividade e disponibilizar no Moodle, vai funcionar também. No caso, ele não vai ter uma nota associada, mas os alunos vão ter a possibilidade de utilizar essa atividade. Então, eu vou mostrar agora um vídeo de como é que funciona algumas dessas atividades. Então, vou dar o play aqui no vídeo. Se eu não me engano, o áudio não está saindo, mas eu vou narrar aqui o que está acontecendo. Então, nesse caso, é uma atividade experimental. Então, a professora aqui está explicando sobre capacidade térmica máxima, quais são as grandezas que vão ser trabalhadas, quais são os equipamentos. E ela pergunta, num quiz, o gráfico que vai ser construído através desse experimento vai ser de quê? Vai ser de variação de temperatura em função da energia. Ela falou isso no vídeo. Então, você pode fazer um vídeo desse tipo, com várias perguntas ao longo dele, e depois, inclusive, você tem a pontuação do aluno. Então, essa é uma atividade aí que a gente pode proporcionar para os alunos e verificar como é que está o desempenho deles aí ao longo dos vídeos que a gente está disponibilizando, ok? Outra atividade, essa mais comum, mais conhecida, as palavras cruzadas. Então, quando você quer trabalhar alguma coisa mais conceitual, que tem algum conceito-chave que quer ser abordado aí eu digo que isso pode ser aplicado em física ou em qualquer outra área, essas ferramentas. Então, a gente tem o jogo da memória também. Então, se você quer trabalhar imagens, você quer discutir aqui, por exemplo, questão da astronomia com os alunos. Então, algumas imagens passam a ter relevância. Então, você pode trabalhar essa questão aí do jogo de memória. Eu não sou bom no jogo de memória, não. Vocês estão vendo que eu tentei bastante aqui. Enfim, essa aqui é outra atividade, que é o Map Quiz. Então, você faz uma série de perguntas onde as respostas já estão na tela. E aí o aluno vai selecionar para ver se ele compreendeu ali aquela questão. Por exemplo, meio onde é maior a velocidade de propagação da luz. Então, está aqui, ele vai marcar. No caso, meio A, tem a maior velocidade. Qual é o ângulo de refração? Está aqui. Qual é o ângulo de incidência? O ângulo de reflexão? Qual é o raio refratado? Está aqui. Raio refletido. Raio incidente. Qual é o meio que tem a menor velocidade de propagação da luz? Então, esse é um exemplo em que a gente pode usar o Map Quiz aqui, mas a gente pode fazer várias atividades em que as respostas já estejam no próprio mapa, digamos assim. E aí são feitas várias perguntas, onde os alunos vão selecionar, e aqui tem uma pontuação associada a essa atividade, ok? Então, esse é o Educa Play, é uma das ferramentas que eu recomendo, principalmente para os professores que ainda não têm familiaridade com outras estratégias gamificadas, mais robustas. Então, essa é uma atividade relativamente simples. O professor basicamente vai no site do Educa Play, faz um cadastro, e ele já pode ver alguns exemplos de outros professores,
ou iniciar a sua própria atividade e disponibilizar para os alunos simplesmente com um link. Copiou o link, mandou no Moodle, mandou no Google Classroom, já está disponível. Então, é um modo muito simples de fazer. E ele também pode acoplar o Moodle de modo a, como ferramenta externa. Você vai em atividade no Moodle, ferramenta externa, você consegue colocar para valer ponto. Então, essa pontuação que o aluno adquire vai valer como atividade lá, você pode fazer uma média ponderada disso também, ok? Bom, uma outra ferramenta que eu gosto muito de utilizar é o Kahoot. Então, o Kahoot, deixa eu tirar o áudio dele aqui. O Kahoot é o seguinte, é uma plataforma de quiz, então o professor entra previamente na plataforma, cadastra suas questões, ele pode cadastrar suas questões, são questões de múltipla escolha com 4 opções, isso na versão gratuita. Uma observação, tudo que eu estou mostrando aqui está pronto para o uso. O professor pode entrar agora, ou o aluno do estágio pode entrar agora e utilizar essa plataforma. Todas elas são gratuitas, embora algumas delas tenham a versão Pro, a versão com alguns elementos a mais. Mas, a princípio, são gratuitas. Então, a ideia é que o professor vai entrar na plataforma, cadastrar suas questões, pronto. Na sala de aula, que aí pode ser presencial ou no nosso contexto que a gente está vivendo, tem que ser, no caso, uma atividade síncrona, ou seja, o professor vai projetar no sua tela, como eu estou fazendo agora, e os alunos no celular vão entrar com um PIN que vai ser disponibilizado pelo professor e vai responder as questões que ele enxerga na tela. Então, eu vou apresentar aqui para vocês verem, estou aqui disparando o vídeo. Então, basicamente, essa é a tela do professor, eu cadastrei previamente as questões de ondas, e aí o professor vai escolher modo equipe ou modo individual, que é o modo clássico, e basta cadastrar as questões, disparar, e o aluno vai estar aqui respondendo no celular. Então, aqui é uma simulação. Quando o professor ativa a atividade, vai aparecer um PIN, que é esse código. O aluno que está vendo o PIN projetado, ele vai colocar no seu celular, vai dar Enter e vai colocar o seu nome. Pronto. Basta isso, o professor enxerga e ele pode dar um início na atividade. Então, as questões vão ser projetadas na tela do professor e os alunos vão ter a opção de responder no celular. Então, aqui, por exemplo, é uma questão com tempo, ele tem 4 opções, o aluno vem aqui, responde com a cor adequada, ele recebe pontuação, mostra o ranking, e aí o professor pode discutir a questão e passar para a próxima. E aí o processo mostra o scoring, e aí vai para o próximo. E aí segue a mesma lógica, o professor projeta, a questão tem um tempo, ele vai marcar a questão, o aluno vai marcar a questão, vai ver a projeção aqui do ranking, a pontuação, e está finalizada aí a atividade. O professor, no final da atividade, aparece o ranking dos primeiros colocados, e o professor recebe também por e-mail os 5 primeiros colocados, caso ele queira atribuir alguma pontuação aí aos alunos individualmente ou em equipe. Uma outra observação é o seguinte, o Kahoot tem algumas limitações. Primeiro, precisa ser uma atividade síncrona, ou seja, o professor projetando a tela e os alunos respondendo simultaneamente. Segunda limitação, ela é uma atividade cujo número de caracteres nas perguntas é limitado, então é para questões mais conceituais, por essa limitação, e só podem ter 4 alternativas. Então essas são aí as limitações do Kahoot. Por outro lado, e tem a questão do tempo. Então são perguntas que vão de 30 segundos a 2 minutos. Então tem essas questões limitadoras aí na plataforma Kahoot. Por outro lado, é uma atividade bastante dinâmica, os alunos adoram, então experimentem utilizar com seus alunos o Kahoot. É ideal quando você, por exemplo, utiliza uma aula invertida. Então, você disponibilizou vídeos previamente sobre o conteúdo, por exemplo, vídeo quizzes, e a partir do início da aula você quer fazer um levantamento prévio. Então, o que é que os meninos já compreendem sobre esses conceitos? Então, você pode colocar conceitos teóricos mais simples, mais diretos, para saber como é que está aí o andamento da turma. E, claro, cada vez que o aluno responder aqui, o professor vai ver como é que está a média de respostas da turma e ele pode fazer as intervenções para explicar aquela questão, ok? Mas tem essas limitações aí, essa plataforma. Por isso, eu apresento uma outra, que é o Socrative, que não tem essas limitações do Kahoot. Então, o Socrative também é uma plataforma de quizzes, porém, aí o professor vai entrar na plataforma, cadastrar suas questões e ele pode disparar sem ser necessariamente síncrona a atividade. Então, a vantagem do Socrative em relação ao Kahoot é o seguinte, quando você utiliza o Socrative, você pode, como professor, dispara
essa atividade, e os alunos, eles podem responder no tempo que o professor delimitar. Então, por exemplo, eu quero que a atividade dure 1 semana. Então, o professor pode disparar, aguarda 1 semana para concluir a atividade. Enquanto isso, os alunos resolvem no seu tempo. E o professor vai ter o relatório disso em tempo real da resposta desses alunos. Então, essa é uma vantagem do Socrative. Também não tem limitação de tempo, nem tem limitação de número de caracteres, como o Kahoot, ok? Ela é um pouco menos dinâmica, então vocês percebem que os alunos, às vezes, gostam um pouco mais do Kahoot na questão do dinamismo, mas o Socrative pode ser utilizado para testes, por exemplo, já que ele tem essa questão de dar o relatório para o professor e de poder fazer do tempo do professor. Então, deixa eu tirar o áudio aqui. Então, vou mostrar o vídeo aqui do Socrative. Então, basicamente, o professor ele vai entrar no Socrative, na plataforma. A primeira coisa que ele faz é criar uma sala. Então, na versão gratuita, ele só pode criar uma, essa é a limitação, mas a gente consegue utilizar. E, em seguida, ele vai criar os testes. Então, eu tenho aqui criado 2 testes. Então, cinemática de rotação. Você tem aqui as perguntas e as alternativas com as respostas e o feedback que vai dar a cada questão. Pronto. Aí, se o professor quiser iniciar esse teste, o que é que ele faz? Ele vai ele já cadastrou previamente, já criou a sala, e aí basta ele acionar o teste, iniciar, vem aqui, teste, escolhe o teste, na verdade, pronto. Aí ele escolhe um feedback instantâneo para os alunos saberem se ele já acertou ou errou cada questão, iniciou a atividade, está aqui, já está disponível. O aluno vai responder no tempo que o professor disponibilizar até o professor concluir. Então, aqui já está disparada a questão. Se eu tiver com o celular agora, eu estou fazendo essa simulação aqui com o celular. No celular eu cadastrei meu nome, eu estou respondendo as alternativas aqui. Em tempo real, o professor consegue ver as atividades, o que cada aluno está respondendo de toda a sua turma. Então, cada questão ele consegue acompanhar essa atividade. Quando ele quiser finalizar, ele vai lá em concluir, pronto. A atividade aí está finalizada e ele já tem um relatório de nota de todos os seus alunos. Ele pode, inclusive, aí pegar o relatório e exportar, se ele quiser. Então, essa é uma das vantagens aí do Socrative com relação ao Kahoot. Então, o tempo é delimitado pelo professor, uma vantagem. O número de caracteres das perguntas, o professor é quem decide, então, outra vantagem. Exporta-se os relatórios e não precisa ser em aulas síncronas. Então, essas são algumas aí das vantagens do Socrative em relação ao Kahoot, ok? A desvantagem é que ela é um pouco menos dinâmica. Então, vocês podem perceber, embora tenha tem esse modo aqui também, que é o corrida espacial, esse eu já não recomendo. Então, o modo corrida espacial, os alunos entre si conseguem ver o desempenho dos outros alunos. Então, esse tipo de atividade talvez seja mais adequada quando a gente vai fazer algum tipo de competição em equipes, ok? Caso contrário, eu recomendo mais que se utilize a questão do teste, certo? Como limitação, o professor só pode criar uma sala. Então, essa limitação aí do Socrative é gratuito, mas dá para utilizar também, ok? Bom, essa aqui é uma outra estratégia gamificada, é o baú do tesouro. Então, o baú do tesouro tem a versão analógica, que é essa daqui, e tem a versão digital. Então, essa aqui é uma das estratégias da minha autoria. Então, eu vou explicar como é que começou esse processo aí no final das contas. Então, eu recebi pelo WhatsApp uma mensagem com um código. Então, tinham 5 códigos de 3 dígitos e um enigma aqui com 5 perguntinhas. E ao resolver esse enigma, gerava-se um único código de 3 dígitos, que era o que resolvia aí o problema. O que é que eu pensei? Eu vou gamificar essa atividade, eu vou trazer isso para os meus alunos. Então, o que é que eu fiz? Fui numa loja dessas aí que compra porta-joia, comprei um baú, foi esse baú aqui, coloquei um cadeado de segredo de 3 dígitos e passei para os alunos uma lista de exercícios em equipes, para ser resolvida em equipes, com 5 questões. Cada questão com 5 alternativas, onde em cada alternativa tinha um código. Ou seja, quando os alunos finalizaram em equipe as 5 respostas corretas, e aí eu coloquei questões difíceis, deixei aí eles à vontade, já que eles iam trabalhar em equipe para resolver as questões. Quando eles tinham as 5 respostas corretas, eles tinham os 5 códigos. Ao resolver no final o problema de enigma, eles descobriam um único código de 3 dígitos
que abria o cadeado físico e eles abriam um baú, onde eu coloquei chocolate e um QR Code que eles podiam ler e receber a pontuação que eu atribuía àquela atividade. Então, essa foi uma das atividades que eu utilizei aí em 2017, 2018. Eu fiz algumas capacitações com outros professores, então isso foi difundido, outros professores utilizaram. Depois foi interessante que eu vi isso se tornando a caixa preta do conhecimento e outras variações. E é muito simples, o professor não precisa de nada de tecnologia. Então, ele confecciona as listas previamente. Então, veja, a gente já utilizaria listas de exercício. Então, você vai confeccionar sua lista de exercício, colocar um problema de lógica no final, que é esse problema, e leva o baú e o cadeado, pronto, tá, chocolate, que os alunos adoram, está feita a sua atividade gamificada. Então, essa foi uma atividade que eu apliquei aí bastante e com um feedback muito positivo dos alunos com relação a essa atividade, mas ela também tem uma limitação. Eu só poderia utilizar uma vez por semestre, por turma, porque uma vez que os alunos resolvem o código uma vez, mesmo que eu troque todos os números, a segunda vez fica mais fácil. Então, assim, eu recomendo que seja utilizado uma ou, no máximo, 2 vezes com um intervalo de tempo considerável entre as 2 aplicações. Então, essa é uma limitação dessa atividade. Entretanto, é uma atividade que tem uma aceitação muito grande por parte dos alunos. Outra limitação que tem é o seguinte: quando o professor lida com turmas relativamente grandes, ele tem que preparar vários baús. E aí que surge um problema, porque você tem que preparar códigos diferentes para cada baú. Senão, uma turma conclui, manda mensagem para outra, uma equipe conclui, manda mensagem para outra, e aí todo mundo vai abrir o baú. Então, a ideia não é essa, quer dizer, a ideia é essa, mas não dessa forma. Então, eu tive um problema com essa questão da quantidade de baús que eu tinha que confeccionar com turmas grandes, e daí surgiu a ideia do baú virtual. Então, o baú virtual, o baú do tesouro virtual, é um aplicativo. Hoje ele está disponível só para Android. Mesmo assim, eu consigo utilizar porque os alunos que têm iOS sentavam com os alunos na equipe que tinham o Android. Então, dava para utilizar da mesma forma. Mas, infelizmente, ele só está disponível para Android. Ele está lá na loja, na Play Store. E qual é a ideia do baú virtual? Então, é muito semelhante ao Socrative. Só que a gente tem aí essa narrativa por trás, esse enigma que instiga os alunos a resolverem essa questão, especialmente os alunos de exatas. Então, qual é a ideia? Eu vou disparar o vídeo aqui. Basicamente, o professor vai fazer... A interface não está muito amigável, isso aqui foi feito por uma equipe comigo mesmo, então não está tão profissional quanto o Socrative, mas funciona. Então, o professor vai fazer um login, ele vai criar aqui uma atividade, eu vou mostrar através de uma edição, então está aqui a atividade, ele entra no editar, que é a mesma interface do criar, ele cria aqui as informações básicas, vai colocar as questões. Então, ele coloca as questões, uma observação é a seguinte: então, ele vai cadastrar a questão, as alternativas. Aí, na área de exatas, o pessoal se preocupa bastante com a questão das fórmulas. Então, professor, tem como aplicar, tem como colocar as fórmulas? Tem. Não é em LaTeX, mas é em CATEC. É uma forma de escrita aí para aplicativo, de modo geral. Então, ao invés do cifrão, a gente usa aqui um barra left, um barra right. Então, um barra com esse parêntese aqui funciona como cifrão. Então, dá para colocar fórmulas? Dá, perfeitamente. Então, feito isso, cadastrou as questões, as alternativas, e escolheu a alternativa correta, está criada a atividade. Pronto. Então, no site, o professor, basta fazer a criação da atividade, e aqui está pronto. O que é que ele faz em sala? O que é que ele precisa levar em sala quando ele quer usar essa atividade? Então, ele vai lá o aplicativo, ele vai enxergar isso aqui. Então, quando ele usa a versão professor do aplicativo, então, na sala, ele só precisa do celular dele. Então, ele vai ver aqui as atividades que ele já criou e vai selecionar a atividade. No momento em que o professor seleciona a atividade, vai surgir um PIN, do mesmo jeito lá que o Kahoot. Aí, o professor disponibiliza esse PIN, pode escrever no quadro, por exemplo, e os alunos vão, na versão do aluno, digitar o PIN e eles começam a entrar na sala. Então, eles começam a entrar, o professor, então, vai delimitar quem são os líderes, que pode ser feito por votação. Então, quando o professor delimita quem vão ser os líderes vão montando as suas equipes. Então, o professor consegue gerenciar aqui as equipes que estão sendo formadas, ok? Então, uma vez montada aqui as equipes, o professor pode dar o início na atividade. O que é que acontece? Então, ele tem que delimitar o tempo da atividade,
o número máximo de membros na equipe, qual o valor da atividade e qual a grande vantagem da questão do baú virtual. Ele consegue, em tempo real, ver quais respostas corretas e quais respostas erradas de cada equipe. Então, quando eu trabalhava com o baú do tesouro físico em salas de aula, eu tinha que ir de turma, de grupo em grupo, para saber como é que estava o desempenho deles. Então, eu não sabia quando eles estavam respondendo as questões erradas. E com o celular, eu consigo saber se a equipe está marcando a questão errada. Então, eu posso ir exatamente naquela turma, naquela equipe, e perguntar aqui, por exemplo, Ana Santos, na questão 4. E aí, como é que vocês responderam a questão 4? Tiveram dificuldade? Me explique qual foi o raciocínio. Então, o professor consegue fazer uma intervenção cirúrgica no erro do aluno, na dificuldade do aluno. Então, essa é uma grande vantagem aí da aplicação dessa estratégia gamificada. Então, essa é a vantagem. No final, o professor recebe aí o histórico de quem já conseguiu e quem não conseguiu a atividade. Como é que eu fazia? Eu dava tempo suficiente, geralmente separava 2 aulas, para que os alunos, para que todos conseguissem resolver a atividade. E se eles não conseguissem no tempo que foi delimitado, eles poderiam levar para casa, trariam resolvido depois as atividades, me explicaria como resolveu, não ganharia ali o chocolate da hora, mas a pontuação, se eles respondessem adequadamente e explicassem, estaria garantido. Então, eu anulo essa questão aí mas uns conseguiram, outros não conseguiram, então a gente tem como lidar com isso como professor, ok? E os alunos, o que os alunos enxergam? Os alunos, o grupo de alunos, quando eles digitam um PIN e a atividade inicia, todos eles enxergam as questões. Então, eles podem navegar aqui entre as questões, aqui eles veem as questões com a formatação adequada e eles vão escolhendo as alternativas corretas. E aí tem um código associado a cada alternativa marcada. E aí, cada alternativa correta que ele marca, no caso, cada alternativa que ele escolhe, automaticamente o código vai lá para a última tela, que é a tela do enigma. E aí ele tem que resolver o enigma e consegue abrir o baú, ou não. E aí a gente vai fazer a intervenção como professor. Uma observação. Todos os membros da equipe conseguem ver todas as questões. Porém, em consenso, chamado de aprendizagem baseada em time, o líder é o único que vai responder essa alternativa. Então, quando ele responde em consenso, chega-se aí no problema final, que é o enigma, e aí a turma tenta abrir o baú. Então, eu vou mostrar aqui o que o aluno enxerga. Então, o que o aluno enxerga? Está aqui. Ele entrou com o nome dele, ele vai digitar o PIN, que foi o PIN disponibilizado pelo professor. A seguir, ele entra na sala, no caso, ele tem que aguardar todos os membros terem equipe, nesse caso, ele é um membro da equipe, só fiz com um, ele vai escolher um baú, pronto, a atividade está posta, e ele vai ter que responder aí essa série de atividades. Então, no caso, se ele é o líder, ele vai marcar as alternativas. Se ele não for o líder, ele vai ver todas as alternativas e discutir em equipe para resolver essas questões. Feito esse processo, ele vai escolher aí as questões que ele vai trabalhar, então, respondendo essas questões. Uma vez que ele responda todas as questões, ele vai para o enigma. Então, chegou na questão 5, marcou a alternativa 5. Cada alternativa tem um código. Então, ele vai ter, no final, 5 códigos. E aí, ele cai no problema do enigma. Chega no enigma e ele tem todos os códigos que ele escolheu lá estão aqui. E aí, ele vai tentar abrir a questão do baú do tesouro, digita o código que ele pensa que é após resolver o problema de enigma e está aberto aí o baú do tesouro, ganhou a pontuação associada, ok? Então, essa é a atividade do baú do tesouro. Então, tem essa vantagem de trabalhar em equipes, tem essa vantagem de o professor poder acompanhar cirurgicamente quais as dificuldades dos alunos, ok? Essa aqui é uma outra atividade, então eu trago a narrativa do Mário, mas isso pode se aplicar a qualquer narrativa, então essa é mais uma sugestão. Então, aqui o professor não precisa de praticamente nada. Eu chamo de Mário Quiz. Então, quais são as regras? 2 equipes. Nesse caso, eu pensei para 2 equipes. Cada uma começa com 10 pontos. Cada erro, a equipe perde 1 ponto. Em cada acerto, a equipe vai ganhar um dos itens escondidos, que é um desses aqui, e vai vencer a equipe que tirar os pontos da outra, ou que ficar com mais pontos quando acabarem as perguntas. Então, tá aqui os itens. A gente tem a casca de banana. A equipe que ganhar esse item perde 1 ponto. Se for o casco verde, a equipe que tirou
que ganhou vai tirar um ponto da outra equipe. O casco vermelho tira 2 pontos da outra equipe. O cogumelo, ela própria ganha 2 pontos. E é uma atividade muito simples. Basta o professor, se o professor tiver só o quadro, ele vai no quadro e escreve no quadro isso aqui. Se ele tiver com aula síncrona, ele vai lá na projeção, como eu estou fazendo agora, projeta aqui o tabuleiro. Pronto. O que acontece? As equipes vão escolher uma letra e um número, está aqui uma pergunta, e aí vai receber. Explica a primeira lei de Newton, por exemplo. Então, se a equipe responder errado, ela vai perder um ponto. Se ela responder certo, ela vai ganhar o item. Nesse caso, foi sorteado o casco verde, então ela vai tirar um ponto da equipe adversária. Então, essa é a atividade do baú. Como tem 20 perguntas, eu distribuí 6 cascas de banana, 6 cascos verdes, 4 cascos vermelhos e 4 cogumelos. Essa atividade é totalmente modificável. Se você quiser mais equipes, você pode aumentar as perguntas, você pode introduzir algumas regras novas, colocar mais itens ou manter os itens que estão aí. Então, é totalmente personalizável. Então, é uma estratégia aí que não precisa de nada. Então, a gente não precisa necessariamente de tecnologia avançada para estar realizando as atividades gamificadas. Ok? Então, fica aí o Mario Quiz ou a narrativa que você quiser colocar como uma estratégia gamificada. Outra estratégia, eu diria que é o ambiente virtual de aprendizagem, que é o Khan Academy. Então, basicamente, eu vou mostrar o vídeo dele aqui. Essa plataforma, ela tem pontuação associada, ela tem as medalhas, a pontuação, então tem uma sequência aqui, dá para ver a evolução dos alunos, o que ele está fazendo no dia a dia. E qual é a grande vantagem aqui? Tem um ranqueamento, tem a personalização também, então ele vai trocando aqui o avatar, ele pode escolher outros personagens. E a grande vantagem do Khan Academy é que já tem muito material, diferente das outras plataformas, que são customizáveis. Aqui a gente tem matemática, economia, física. Então, entrando em física, por exemplo, já tem aulas, já tem exercícios, já tem, no caso, videoaulas, exercícios, artigos. Então, tem material escrito. Aqui, por exemplo, se a gente vai... Introdução à primeira lei. Tem um videozinho curto. Então, o aluno já tem... São vídeos revisados por professores. Tem também material escrito, o que é segunda lei, o que é primeira lei. Então, ele pode entrar, consultar esse material escrito. E também tem questões. Então, o aluno pode praticar aí esses conhecimentos adquiridos através de exercícios. Então, é uma plataforma que ela não é customizável, não é personalizável como as outras no quesito de conteúdo, porém, ela já tem muito conteúdo. Então, se o aluno quiser hoje fazer o estágio, preciso trabalhar tal conteúdo, então já dá para fazer isso com essa plataforma, porque já está pronto o material. Então, ele pode delimitar que material ele quer utilizar e a atividade está pronta. Então, essa é uma outra plataforma. E tem essa outra também, que é o Nivelamento Online. Nivelamento Online também é uma plataforma gamificada, com perguntas e respostas e vídeos, e vários elementos de game design. Então, eu vou mostrar aqui o vídeo, e depois a gente conversa um pouquinho sobre ela. Então, esse é o Nivelamento Online. Nessa plataforma, a gente tem missões, a gente tem ranqueamento também, tem a lojinha, então o aluno vai adquirindo itens, evoluindo os itens, tem uma série de questões, ele pode pedir ajuda, ele pode usar um vídeo, tem modelos de questões abertas, numérica, matriz de escolha, múltipla escolha, e a ideia é que ele vá desbravando o universo de conhecimentos aí desse jogo. Então, basicamente, o que a gente tem é um sistema de perguntas e respostas gamificado com vários elementos. Então, o aluno entra aqui, por exemplo, o contexto da narrativa é um universo do conhecimento, então tem as galáxias. O aluno entra aqui, quando ele entra, ele tem as galáxias. Dentro das galáxias, ele vai para as constelações. Então, dentro das constelações, ele vai para os planetas. E dentro de cada planeta é que ele vai responder uma série de questões de vários modelos, verdadeiro, falso, número inteiro, aberta, múltipla escolha, matriz de escolha. Aqui ele pode pedir um vídeo, assistir um vídeo, pedir uma dica, trocar questão, eliminar alternativa. Ele vai evoluindo de nível, então ele vai podendo utilizar esses itens, por exemplo, quando ele vai passando de nível, ao invés de eliminar uma alternativa, ele pode eliminar 2 alternativas. Então, são alguns elementos de game design aí que foram inseridos nessa plataforma para engajar mais o aluno. Então, tem as missões que reforçam conteúdos que ele teve mais dificuldade, e essa plataforma foi criada por mim, e estou disponível para, se alguém quiser utilizar comigo,
inserir uma galáxia dentro dessa plataforma e usar com seus alunos, a gente coletar uns dados e avaliar se de fato ela está proporcionando aprendizagem. Então, eu estou aberto para fazer esse trabalho. Meu trabalho atual é esse aqui. E, claro, a gente tem que usar as plataformas, mas a gente tem que saber se, de fato, elas estão cumprindo os objetivos para os quais elas foram propostas. Então, a gente precisa fazer a avaliação disso. Um modo simplificado de fazer essa avaliação é utilizando pré-teste e pós-teste, por exemplo. Então, se você vai usar uma série de atividades gamificadas, o professor pode aplicar previamente um teste de conteúdos, na sequência utilizar as atividades gamificadas, posteriormente, um tempo depois, um pós-teste com a estrutura do pré-teste. Então, aqui eu tenho uma simulação de como seria para a questão 1, 2, 3 e 4, questões do conteúdo, como é que foi o desempenho no pré-teste e no pós-teste. Então, dá para fazer análise estatística e verificar o ganho aqui do aluno com essa questão. Essa dinâmica de avaliação não é recomendada quando você vai utilizar apenas uma atividade gamificada pontual. Mas se você for fazer uma série de atividades, ela é mais adequada. E um outro questionário, outra forma de avaliação, que é a mais adequada, é o questionário. Então, a gente precisa saber dos alunos, o que eles dizem para a gente. Então, a gente pode fazer um levantamento qualitativo e quantitativo. Então, eu trouxe como referência aqui uma autora que trouxe a questão avaliação do Classcraft para ensino de matemática, é uma outra plataforma, e ela usou aqui uma escala do tipo Likert de 1 a 5, onde 1 representa discordo totalmente e 5 representa concordo totalmente. Então, ela fez as seguintes perguntas. Os bônus e sistemas de pontuação me motivaram para que tentasse fazer melhor as atividades? Então, ela quer verificar, então tem que ser perguntas diretas e objetivas, ela quer verificar se o sistema de recompensa está proporcionando engajamento nos alunos para essa atividade. Depois ela pergunta se a plataforma foi útil para acompanhar a progressão do aprendizado. Ela quer saber a questão da progressão, do feedback relacionado com o aprendizado. As dinâmicas usadas na sala de aula contribuíram para que alterasse a minha atitude face à aprendizagem da disciplina? Então, ela aí está interessada em saber se, de fato, houve uma mudança de comportamento do aluno face à aprendizagem com a utilização das estratégias gamificadas. Então, são algumas perguntas aqui para fazer uma análise quantitativa do que os alunos dão como feedback, e, é claro, também é fundamental fazer perguntas para que eles respondam e a gente faça uma análise qualitativa. Pergunte aos alunos como foi a experiência dele ao utilizar as atividades gamificadas, como é que ele entende que foi a questão da aprendizagem, como é que foi a motivação dele ao utilizar as atividades. Então, a gente consegue fazer um misto aí de pré-teste e pós-teste, uma análise quantitativa e uma análise qualitativa para saber dos alunos o que nós estamos aplicando está sendo efetivo. Então, essa é o que a gente quer saber no final das contas. Então, não basta aplicar, a gente tem que estar capacitado para fazer essas atividades, combinar com os alunos, tem que ter esse contrato pedagógico e coletar esses dados desses alunos, ok? Então, aqui eu finalizo minha apresentação e agradeço pela oportunidade de poder fazer essa intervenção. Quem quiser entrar em contato comigo, está aqui o meu e-mail, pode entrar em contato, discutir, tirar alguma dúvida, e aqui está o link onde está disponibilizado todas as referências para essa apresentação, e inclusive um PowerPoint aí para usar o Mário Quiz, ou para você fazer adaptações do Mário Quiz como você quiser, e está pronto aí para aplicar em qualquer sala de aula. Basta você colocar suas questões, ok? Então, qualquer coisa, pode entrar em contato comigo. Muito obrigado.